Fala, galera! Aê! Para quem está acompanhando aí a nossa viagem, nós seguimos descendo o Rio Amazonas, chegamos no Pará agora, na cidade de Santarém. Não filmamos a viagem porque foi igual às outras de barco, mas chegamos aqui. Não vamos conhecer essa cidade agora porque nós estamos indo primeiro para Fordlândia, uma cidade utópica dos Estados Unidos que criaram aqui no meio do céu e ficou abandonada. Agora o primeiro desafio é como a gente vai enfiar esse monte de coisa nesse carro aqui, ó. Vai ter que o Marquinhos, umas coisas para comer, a mochila que o Renan tá, a mochila que eu tô aqui. E aí, quando a gente reservou, dizia que ia ser um Fiat Strada. E aí, na foto era um estendido ainda. E aí veio esse, mas vamos embora. E no fim que deu certo. Socamos tudo aqui atrás, coube, a gente pegou esse carro aqui, porque não sabemos como é a situação para lá, acho que a estrada é meio complicada em algumas partes, e a gente pegou esse aqui achando que ia ser mais alto. Não sei se fez muita diferença de altura para um carro normal, mas pelo menos a traseira dele é alta. E pagamos mais caro, porque ele ia ser mais alto e, enfim, vamos torcer para dar tudo certo. Não pode quebrar esse carro, porque a franquia dele é 10 mil reais. Estamos pegando a estrada agora, 8h30 da manhã, são 330 quilômetros até lá. Vamos ver quanto tempo a gente leva para fazer esse trecho. E pouco mais da metade do caminho percorrido, já chegamos na cidade de Rurópolis. Agora vamos pegar a lendária Transamazônica. A estrada até aqui foi toda asfaltada, porém bem esburacada. Tinha parte que era até difícil passar. Agora a Transamazônica, a gente estava com medo que fosse ser de terra essa parte, mas pelo menos aqui assim aparentemente é asfaltada. Vamos ver se vai seguir assim. Nesse trecho aqui tá asfaltado, tá até sem buraco, tá bacaninha. A gente tava com medo aqui da Transamazônica, mas tá beleza. Essa rodovia aqui, ela vem desde a Paraíba e vai até o Amazonas. 2 minutos do Renan falar que a estrada estava bem, que estava tudo belezinha, a estrada já vai mudar, ó. Saímos do asfalto e entramos no chão de terra batido. Bom, pelo menos é um chão de terra batido, né? Dá pra ter esperança. Se continuar assim, a estrada tá ok. A gente consegue chegar com esse carro tranquilo. E pelo menos não tá chovendo também nisso aqui. Com chuva deve ser uma beleza. Beleza, o asfalto voltou. A gente tá colocando umas roupas aqui pra secar, eu já tinha até escondido, com medo de sujar tudo, mas voltou. E aqui a gente tem uns boizinhos, ó, pastando aqui perto da estrada. A gente já tá aqui na Transamazônica, já deve ter uns 50 quilômetros. E aí aqui atrás teve uma placa... Opa, peraí, deixa eu filmar aqui pra mostrar essa partinha aqui bonita. Aqui atrás teve uma placa dizendo que era o fim do asfalto. E aí a gente tá passando numa ponte de madeira. A primeira ponte de madeira que a gente passou aqui. Aqui atrás tem até uma outra de cimento. E o rio tá indo e tá cheio de caminhão. Parece que a gente não viu o caminhão na parte que tinha asfalto, mas aqui entrou na parte não asfaltada, brotou caminhão. E depois de mais um pouquinho de asfalto, pegamos a entrada para Fordlândia. Aqui tá brabo mesmo o negócio. Nossa, já começou com 2 buracões aqui. Vamos lá devagar, com cuidado e sempre. Ai, meu Deus. Eita, o carro morreu. Carro fraco. Calma, vamos lá, força. Aê! E bom, aqui são mais 50 quilômetros, aqui não tem nem esperança de que vai ter asfalto mais pra frente, aqui é terra mesmo. Mas, bom, pelo menos nesse comecinho aqui tá bom, ó. A emoção de passar por mais uma ponte de madeira. Essa aqui tá só o resto. Nossa, é mesmo, ó. Nossa Senhora. Vai, carrinho, vai. E agora é 1h50, chegamos, ó, bem-vindos a Fordlândia. Até parece que é brincadeira, mas o nome da cidade é Fordlândia mesmo. Foi que esse nome que Ford deu em homenagem a ele. Ali tá a velha torre de água, bem aos moldes dos Estados Unidos mesmo, parece aquela que diz Warner Bros.
Ali, se a gente tivesse vindo um tempo atrás, estaria escrito Ford nela, só que agora ela já se apagou. Mas antes de sair mostrando a cidade, vamos ver se a gente garante onde dormir aqui. Aqui tem uma pousada, mas aparentemente o carinha não tá aí, a gente não consegue falar com ele, tem um WhatsApp ali, mas não tem sinal da Vivo aqui, então não sabemos o que fazer. Bom, sinal de telefone aparentemente tem, então a Michelle vai tentar ligar lá. E deu tudo certo, teremos um quarto esta noite na Fordlândia. O quarto é esse aqui, ó, custou R$150. E agora sim, vamos lá então dar uma volta, conhecer o que aconteceu aqui. Essa é uma cidade fantasma que não é tão fantasma assim, tá? Ainda mora gente, diz que a população daqui é de mais ou menos 1.200 pessoas. Mas ela é fantasma perto aos quase 20 mil que estimam que teve aqui no auge. Só para contextualizar aqui, todas as informações que a gente vai falar, a gente pegou desse livro aqui, que eu acho que é o mais completo, se não for o único que fala de Fordlândia com detalhes. O Henry Ford foi o criador da Ford e o criador aí do esquema de linha de produção, né, que é bastante estudado, que modernizou aí as indústrias mesmo. Ele não foi o inventor do automóvel, mas ele foi o cara que popularizou o automóvel. Antigamente o automóvel era muito difícil ter, graças a ele, aí, o método dele, ele conseguiu baratear bastante e encheu os automóveis na rua. O lema dele era que o próprio trabalhador que monta o automóvel pudesse comprar um. E além de controlar a fábrica do automóvel em si, ele controlava tudo que a fábrica precisava. Então, o automóvel precisava de ferro, ele ia lá, comprava siderúrgica, comprava operação de extração de minério e precisa de madeira, ia lá, comprava uma madeireira. Ou seja, a fábrica tinha tudo, ele era dono de tudo na fábrica e de tudo que a fábrica precisava, com exceção de uma coisa que era o pneu. Naquela época, para você fazer a borracha para usar no pneu dos carros, você precisava extrair o látex da seringueira, que é uma árvore que só tem aqui na região da Amazônia, talvez ali um pouco na América Central, mas era bem complicado. Você tinha que ir lá ao seringueiro, entrar na selva, cortar a árvore, tirar e mandar. E existiam também umas produções na Ásia. A gente comentou no outro vídeo que o inglês veio para cá, roubou as sementes e levou e plantou nas colônias inglesas na Ásia. Aí a Inglaterra sim tinha o domínio ali, só que o Ford não queria ficar nem na mão da Inglaterra, nem na mão do seringueiro, que entra lá na selva, procura a seringueira e extrai o látex. Então, para perder essa dependência, ele teve a ideia de criar uma cidade no meio da selva amazônica para plantar a seringueira, extrair, e assim ele teria o controle dessa parte da produção também. Essa era uma ideia que tinha tudo para dar errado e deu. A cidade nunca foi para frente, nunca deu lucro, mas enfim, a ideia dele era criar uma cidade ideal americana, no estilo americano, aqui no meio da selva, com casas americanas, uma cidade utópica aí. E você encontra várias explicações aí de por que deu errado, foi por causa da guerra, foi por causa da crise nos Estados Unidos, foi por culpa do governo brasileiro, mas a verdade vocês vão ver que a culpa foi mais da arrogância do Ford mesmo. E aí você pode estar pensando, né? Mas por que construir uma cidade inteira? Não era mais fácil de fazer só a fábrica perto de uma cidade, com a operação ali? Em partes, a ideia dele era de um projeto megalomaníaco mesmo, que o cara, quando fica muito rico, ele quer deixar a marca dele na história. Ele pensou, vou criar uma cidade e vou levar o desenvolvimento dos Estados Unidos para esses coitados aí que vivem na selva amazônica. E aqui até você pode ver algumas características da cidade, bem americano mesmo, um hidrante, coisa que não é comum no Brasil, você vê hidrantes, aqui tem. Isso aqui estamos falando ali do fim da década de 1920, tá? Só para localizar. E aí, por que eu falei da arrogância dele? Ele foi lá, construiu a cidade inteira, pegou a cidade inteira ali, a fábrica, tudo, pôs dentro de um navio e mandou para cá. Se ele tivesse conversado com pelo menos algum estagiário de especialista ali, o cara já teria dito que esse rio aqui, ó, que é o Tapajós, que é por onde veio a embarcação, ele fica abaixo umas épocas do ano e não dá para subir navio grande aqui. Mas ele não ouviu, então veio bem nessa época, o navio ficou preso lá em Santarém e não conseguia subir. Tiveram que ir desmontando as partes, subindo em embarcações menores, já gastaram dinheirão aí, chegou umas peças aqui, faltava peça, então muitas peças já estragaram, não conseguiram começar a construção. Mas vamos lá, temos pressa, vamos fazer.
Aliás, uma forma de chegar aqui, para você não ter que pegar aquela estrada, até mais fácil e mais barato é pegar uma embarcação subindo esse rio, tá? Mostrar o mapa aqui, ó, a gente estava aqui em Santarém, era só subir aqui umas 6 horas você chegava aqui. Só que a gente quis vir de carro porque a gente queria conhecer ali uma paisagem um pouco diferente do rio e também dirigir ali um pouco na Transamazônica, a gente tinha curiosidade. Olha só, um barracão aí antigo abandonado da época do Ford. E nessa embarcação tinha todo tipo de engenheiro, gerente, técnico, líder de produção, mas não tinha um botânico, um agrônomo, um engenheiro florestal, porque ele era o típico chefe. Quem aí trabalha com alguma especialidade, tem aquele chefe que não sabe nada, mas quer dar palpite, vai reconhecer bem o Ford aí. Ele falava, não, para que esses caras aí? É só ir lá, derrubar a floresta e plantar árvore, olha que fácil. E então ele desprezava, né? Desprezava. Ah, o cara passou a vida inteira estudando planta. Ah, esse cara aí não sabe nada de planta. Quem sabe sou eu. E olha só, andando aqui na pracinha central, o que a gente falou, ó, a seringueira e um seringueiro aqui, ó, representando como é, né? O carinha extraindo látex, ó, fazendo esses cortes aqui, ó, na árvore. Aí daqui escorre o látex, ele pega ali com um potinho e a partir daí faz a borracha. E aí outro problema é que ele não teve o menor interesse em conhecer a cultura brasileira. Ele queria trazer a comida americana para cá, o modo de trabalho americano para cá. Então a ideia aqui era a seguinte, né? Você ia trabalhar ali das 8 às 5, bater ponto certinho. E aqui na selva é meio complicado seguir esse horário. Nos Estados Unidos, na cidade grande, beleza. Mas aqui os caras trabalham, não tem condição do cara trabalhar nesse calor. Então era muito difícil conseguir trabalhador. A mortalidade é bem grande, tanto por isso quanto pelas doenças que tinha. E também tem a questão, né? A natureza não trabalha das 8 às 5. A natureza tem ali o horário certo para você plantar, o horário certo para você escapar dos mosquitos. Então, mas não, ele queria o rigor das fábricas aqui. E aí outro problema que deu aqui, chegou, estava cheio de mato, tinha que devastar essa área para poder começar a construir a cidade e a plantar. O primeiro cara que veio, o primeiro líder aqui do projeto, era extremamente corrupto, então ele desviava o dinheiro dos remédios, desviava o dinheiro da roupa dos trabalhadores, então os caras iam no mato ali e não tinha nem chapéu, e o chapéu era importante não só pelo sol, mas só derrubando árvores, às vezes cai escorpião, cai aranha, cai tudo, os caras não tinham isso, então era difícil conseguir gente para trabalhar aqui porque as condições eram muito ruins. Mas o pior é que para devastar você faz isso na época de seca, né? Você vem mais fácil queimar. Aí o cara falou, não, temos que começar já aqui na época de chuva mesmo. Aí usaram muito mais querosene do que precisava para conseguir queimar as árvores. Aí ficaram sem combustível. E isso danificou todo o solo. Então depois quando foram plantar a seringueira, tinha esse problema do excesso de queimada ali de querosene e a árvore não nascia direito. Mas enfim, eles achavam que não precisava de um especialista aqui. Só eles aí se viravam. E beleza, dado o conceito, já explicamos aqui mais ou menos algumas coisas que deram errado. Agora a gente vai encontrar um carinha que mora aqui para ele mostrar um pouco mais aqui de como era a vida aqui mesmo, o que tem nessa cidade ainda, pra gente ter uma visão não só histórica, mas de um morador daqui mesmo. Só para vocês terem uma ideia do porquê a gente fala que vocês são muito importantes na nossa vida, a gente estava em Santarém, conhecemos o Vitor, aí o Vitor disse, o que vocês vão fazer? Aí a gente disse, a gente vai para Fordlândia. Aí ele colocou a gente em contato com o tio dele, que é esse senhor que a gente vai conhecer agora. Ó, estamos aqui com o Edivan, ali a Lene, esse aqui é o meu boteco. Que por enquanto não tá com a fachada pronta, mas vai ter a fachada. E aqui já rola até show, vem cantor, eles fazem eventos aqui. Não demos sorte de pegar, mas aí seu Edivan falou que vai levar a gente pra passear na cidade. E aí eu falei, aí tava eu e ele brigando pra ver quem vinha aqui atrás. Eu ganhei a briga, então eu vou passear aqui atrás. Só queria mostrar agora que a gente está aqui, ó, passando, ó, essa aqui é a escola da época mesmo, de 1931. Então era da época que estavam os americanos aqui mesmo, começando a operação. Apesar dos percalços iniciais ali, a cidade surgiu, a cidade foi crescendo. No começo ali tinha corrupção, era bem difícil, começou a crescer tudo desordenado. Depois ele colocou um cara honesto no lugar,
que deu uma ordem, mas também tinha um pouco de dificuldade porque ele seguia muito a risca, então a galera aqui se revoltava e tal, teve uma revolta grande, até que chegou um cara aqui que falou, não, vamos construir essa cidade mesmo. Aí que deu as caras aqui, construiu os prédios para os trabalhadores, os prédios dos americanos ali, né, já tinha alguns, melhorou as vias e a cidade ficou bem legal, só que ainda não dava dinheiro. Vamos entrar aqui no barracão agora que a gente mostrou no caminho com a galerinha aqui, eles conversaram ali, deixaram a gente entrar. Acho que virou um estacionamento, antes tinha várias máquinas aqui na época que foram saqueadas aí, né? Acho que agora eles estão usando as estruturas para outras coisas. Esse barracão é interessante para mostrar onde armazenava as coisas e já tinha saída para o rio aqui, ó. Então daqui já ia para a embarcação e ia embora pelo rio Tapajós. O Eli nasceu aqui em Fordlândia? Nasci. Nasceu, cresceu aqui? Aqui. E o que era aqui quando você era criança? Já tinha os americanos indo embora? Já tinha ido embora, não cheguei a conhecer mais. Mas aqui ainda funcionava esse prédio? Funcionava. O que era aqui? Aqui era onde recebia muitos, diz assim, todas as coisas que vinham de Belterra, Santarém, Belém, aquelas grandes lanchas que corriam. E lá no porto onde eu moro, tem uma lancha que o nome dela era Santa Maria. Acho que tá só a carcaça lá. Que meu pai dizia, filho, essa lancha aqui que trazia, era tipo assim um submarino. Uhum. Pelo fundo, sabe? E era um veloz. E aqui, se quisesse se comunicar com Santarém, era aqui também? Aqui era uma radiofonia, para Belém, Belterra, Santarém, né? Então... Tudo já morreram. E eu ainda estou vivo contando essa história. E ficava bem aqui em cima, aqui você falou, né? Eu andava aqui em cima, aqui. Porque não tem mais condições, que não tem mais degrau. Não, melhor não vamos tentar não. Ali ia ficar lá. Aí o colega, ele toma conta aí. Ele ficava pra lá e ficava aqui, né? Então eu me lembro daquele prefixo que tinha, que dizia assim, alô, PP9, PRT3 chamando o câmbio. Era Beltec, ele falar com Porlândia. Aí eu, alô, PP9, PRT3, escuta, câmbio. Aí eu pegava aquela mensagem. Chefe, pegou uma mensagem pra você aqui. Tá chegando o agronômico, era um barco. O Magno sabe. O Magno é cheio de combustível, aquelas coisas, sabe? Porque aqui dependia do óleo que vinha de Belterra. Uhum. Camburões, chegar tudo dentro d'água. E os funcionários tudo ali, pega aqueles tambores. Uhum. E tinha um motor lá dentro, cumes, funcionava para dar luz. Isso até meia-noite. Pronto. Vai dormir todo mundo, não tem mais luz. Eu era. Pai. E o seu pai trabalhou aqui? Funcionário público federal. O que ele fazia aqui na época? Papai era administrador, que comandava esse negócio de gado. Ah, agora, tinha gado aqui também? E muito. Vamos entrar agora nesse outro barracão aqui, ó, que fica em cima. Esse é mais interessante, ainda tem um maquinário antigo. Aí aqui serve para outra coisa agora, tem um portão ali. Aí ele tá vendo se consegue encontrar o vigia para ele liberar a gente conhecer aí. Aqui hoje é a Secretaria de Assistência Social, ó. E aqui na frente funciona como uma oficina mesmo. Então eles estão arrumando o ônibus escolar, tem uns caminhões aqui, ó, para conserto também. Aqui tem os maquinários que acho que ainda é da época do Ford, apareceram um forno de fundição, alguma coisa assim. É isso mesmo. E se a gente tivesse vindo aqui um pouco antes, o que era aqui, na época que você era criança? Aqui funcionava uma caldeira. Era uma caldeira? Ela fornecia, andava atrás de madeira, aqueles touros, carregava aqueles caminhões, assim, de caçamba, ia buscar lá dentro da mata. Aí o cara que ficava na caldeira ficava aqui para fornecer energia depois que acabava o óleo. Ah, então você ainda viu essa máquina funcionar? Vi. Tinha aqui um negócio que apitava aqui. Só o endereço dela aqui, ó. Aí, ó, você vê, né? Só o endereço aí. Ah, então era daqui a energia que você falou que cortavam meia-noite, então era produzida aqui. Era aqui, daqui que jogava. Era essa caldeira, então, que era responsivel por mandar luz para a vila? A energia para nós. Isso aí desde a época do Ford e continuou? Não. Já foi, o Ford tudo era energia. Ah? Esse já foi nós brasileiros mesmo. Esse aqui foi depois que acabou... A caldeira foi. Surgiu depois, porque eu era funcionário. Entendeu? Só que eu não andava assim no meio do business, ficava só querendo, quer dizer, usufruir aquela energia, sabe? Vamos entrar nesse outro galpão agora, ó. Ele é maior do que os outros dois que a gente entrou
E aqui acho que tem mais coisas da época do Ford. Então, ó, o Renan já está aqui conhecendo novas histórias. E esse aqui tem um andar em cima também. Então ele devia funcionar embaixo e em cima. Diz que tinha um senhorzinho aqui que contava a história, dizia para que servia cada lugar, cada máquina, mas ele faleceu. Ele era da época ainda dos americanos, mas faleceu. Então, infelizmente, é uma história que está se perdendo, né? Não teve muito registro, as pessoas que conheciam estão morrendo. Aqui, ó, eles falaram que é uma cama do hospital. O hospital, infelizmente, não existe mais, já caiu. Mas era um hospital, isso aqui era uma vantagem que tinha aqui também. O Ford colocou um hospital nessa cidade que tinha ali um atendimento gratuito para os trabalhadores e para os familiares. Aqui um caixão, diz que é da época dos americanos também, um caixão de metal. Esse foi muito usado porque era muita gente que morria. Olha a escada daquele outro barracão onde não tinha coragem de subir a escada porque era de madeira. Mas esse aqui, ó, é de ferro a escada, então esse aqui dá para ir. É pra vacuna lá. Dá para ir sem medo. Olha só aqui em cima, o que é isso aí? Mandiroba. Mandiroba, o que é? Uma semente? É uma semente. Aqui daqui extrai um óleo. Isso aqui ia ser levado, não sei para onde. Olha, aqui atrás tem mais umas máquinas também. É bem difícil saber o que era da época e o que é novo, mas acho que a maioria das coisas são da época. Ó. Esse aqui, ó, é uma máquina dos Estados Unidos, diz que é de 1912. Aqui tem mais algumas máquinas, ó, e essa aqui tá até escrito em inglês aqui ainda. Vamos em frente, então. Cuidado, ó o buraco. Aqui outro barracão. Vamos chegar lá na famosa caixa d'água. Olha as frutinhas aqui. Olha aqui, ó, a caixa d'água da cidade, tremenda. Diz que ainda funciona. E acho que ali é a válvula para ligar e desligar o bombeamento dela. Vamos ver aqui como é. Aí o colega disso aqui. Lá. Aquela tá seca. A válvula aí. Essa aqui é a válvula. Aqui, ó. Aqui que você comanda aqui, ó. Essa espiga vai. Aqui ela tá trancada. Ela só vai funcionar amanhã. Entendeu? Aí joga água pra vila pra nós lá. Água pra todo pra nós lá. Lá no meu boteco. No meu boteco, lá na pegar casa. Acho que aqui é a operação da caixa d'água ali, ó. Olha só. Eu trabalhava aqui assim. Deu um sorte, ó. O Eli trabalhou aqui, ó. Ele conhece tudo, então eu tava podendo entrar aqui nos cantos que a gente nem imaginava que tinha. Então é daqui que bombeia a água lá pra caixa d'água. Exatamente. Liga lá, isso aqui tudo funciona. Isso é um azuadeiro doido. Isso aqui fica cheio. Você tá vendo aqui? Tá? Demos sorte de onde tá funcionando agora, senão a gente não ia nem tá conseguindo conversar, né? Porque não tinha condição. Só no pátio. Vamos continuar no dia seguinte aqui com o Luz. Ontem a gente ainda passeou mais com eles, aprendemos bastante história, mas já estava escurecendo, então não deu para gravar. Mas ó, o barracão que a gente visitou foi aquele ali. Aqui na frente tem uma que hoje é uma escola. Não sabemos o que era na época. Provavelmente não era escola, pela cara dele. Podia ser ou algo de fábrica ou uma residência aqui mesmo dos trabalhadores. Vamos dar uma visão geral aqui, ó, de como é. Ali tem outro barracão, vamos dar uma visita ali. E vou aproveitar para organizar as ideias. Ontem a gente fomos soltando umas informações meio aleatórias aqui. A gente foi falando dos vários problemas que teve aqui, né? Outro problema que tinha é que a galera falava que era muito chato viver aqui. Não tinha o que fazer no começo ali, porque o Ford ele quis usar o estilo americano, implantar aqui mesmo, né? Estilo americano, só que um americano que ele gostava, na verdade. Então, vai ter campo de futebol? Não vai ter campo de futebol, vai ter campo de golfe, porque golfe é mais legal. Vamos comer comida? Pô, só pescar ali no rio? Não, essa comida aí não, vamos comer comida americana. E sem querer entrar no mérito aqui, né, comida cultural, qual é melhor ou qual é pior, só que não tem como nem fazer uma comida americana de qualidade. Aqui eles traziam muita coisa enlatada, então o cara ia comer, era carne enlatada, era arroz integral, o Ford gostava de pôr arroz integral, pão integral, que era mais saudável, mas o trabalhador falava, pô, eu vou ali no rio e pego um peixe, é bem mais gostoso. E sem contar que aqui a galera tá acostumada a comer peixe com farinha. Esse é o dia a dia, né? Esse é o gostoso. E aí, sobremesa, fruta, posso pegar a fruta ali na árvore? Não, vamos comer pêssego enlatado aqui. Aí a galera já ficava meio de saco cheio. Os americanos também ficavam um pouco entediados, porque o Ford queria que eles viessem com a família, porque falava que
os americanos tinham que vigiar os brasileiros e os americanos tinham que vigiar os americanos. Ele achava que se viesse só homem ia virar bagunça. E as mulheres aqui naquela época eram para ser dona de casa, né? Cuidar de casa, essa era a ideia. E aqui tinha empregada, tinha brasileira, trabalhava nas casas, então elas ficavam entediadas porque elas não tinham nada o que fazer o dia inteiro. E aí outra coisa que acontecia é que o Ford não queria bebida, ele proibia beber. Nos Estados Unidos tinha lei seca, era proibido beber na época, e ele queria implantar aqui no Brasil também. E a galera falava, pô, eu ganho dinheiro aqui, trabalho, eu não tenho onde gastar, não posso nem comer direito, não posso nem tomar uma pinguinha. Então era muito difícil conseguir trabalhador. E muita gente vinha para cá também e não conseguia emprego. Então começou a se formar umas vilas ao redor, algumas favelas mesmo. E tinha um cara aqui numa ilha aqui, que ele chamava até de Ilha da Inocência, que o cara abriu bar lá dentro, tinha prostituta, tinha tudo, os trabalhadores iam para lá. Aí a empresa aqui, né, como todo bom capitalista que acha que o Estado não deve se meter nos negócios empresariais, foi pedir ajuda do Estado. Foi lá para a polícia e falou, então, tem como proibir esses bares aqui? Aí a polícia falou, a lei é brasileira, dentro da empresa faz o que quiser, mas a gente não pode pôr lei americana fora aqui, proibido o cara de vender bebida. E assim as coisas iam indo com dificuldade, até que teve uma grande revolta aqui dentro, foi na comida, inclusive, na fila de comida. Os caras antigamente tinha garçom, aí um dia eles pararam de pôr garçom e mandaram, não, você tem que ir na fila pegar comida. Só que foi desorganizado, ficou uma fila muito grande, o pessoal no sol, com fome, até que aí o segurança tratou mal alguém lá, a galera se revoltou, quebraram tudo, os americanos saíram correndo para o meio do rio aí pediram ajuda do exército. O exército veio, organizou, falou, o que vocês querem? E os trabalhadores mandaram ali uma lista de exigências. E na Ford, greve sindicalista, tudo isso era intolerável. O cara falava, não, vocês estão sendo mal agradecidos. Então o cara pegou a lista de exigências e falou, querem isso? Não vão mudar nada. Demitiu todo mundo. Aí nisso pediu novamente para o governo brasileiro, fecha os bares. Dessa vez o governo atendeu, foi lá, fechou os bares, forçou o cara que tinha o terreno do lado a vender para a Ford por um preço irrisório ali. Aí colocaram um administrador novo aqui e aí esse cara se organizou. Esse cara falou, tá bom, vamos pôr aqui um campo de futebol, vamos colocar o cinema. Já tinha um cinema, mas ele falou, vamos melhorar, vamos trazer mais filmes. Realizava aqui mais entretenimento, competições de boxe e tal. Aí as coisas ficaram legal, a cidade começou a ficar bacana, melhorou as casas, construiu casa para os trabalhadores. Antigamente os trabalhadores viviam em casa que era de chão de barro e teto de palha, construiu umas casas mais estilo americano mesmo. Foi ruim porque construiu uma casa ali que era bom para neve, se nevasse aqui não teria problema, mas no calor disse que ficava um calor insuportável lá dentro. Mas mesmo assim a cidade foi melhorando, foi ficando com uma cara bonita. E aí esse cara aí, né, porque você pensa, tá, mas e a borracha? Até agora nada, as plantações não estavam dando certo. Aí ele falou, vamos trazer um especialista para cá, alguém que entenda de botânica e fale. Aí, contrariando ali as normas da Ford, conseguiram, trouxeram. E aí o que o cara falou foi, então, o negócio é se mudar daqui, aqui não vai dar certo. Vamos para uma outra área plana que vai ser melhor. Aí o cara que estava cuidando aqui falou, porra, agora que eu organizei tudo vai mudar. Mas tá bom, mudaram, ficou essa vila aqui, continuou funcionando, continuaram fazendo uns testes de plantação aqui, mas criaram uma cidade nova chamada Belterra, que a gente vai para lá daqui a pouco. E o motivo do carinha ter decidido sair daqui e ir para outra cidade é porque aqui, ó, tá vendo? É tudo bem montanhoso. Então ele entendeu que nessa região montanhosa era muito difícil para você manter as seringueiras. E aqui, cadê? Vamos ver. Aqui atrás assim, ó, tá vendo? Ali também é montanhoso. E lá, esse horário ainda dá para ver que tem um pouquinho de neblina. Então, o que pegava aqui nas seringueiras é que tinha um fungo. E aí ele dizia, né, esse cara, que essa neblina da manhã fazia com que os fungos se espalhassem mais entre as seringueiras. E que num terreno mais baixo isso não aconteceria. Eles montaram aqui porque aqui tinha mais seringueiras, mas assim, uma seringueira isolada da outra ia bem. Agora, plantar um monte de seringueira junto, esse fungo se espalhava muito rápido. E só continuando sobre a seringueira, a galera contou pra gente que isso aqui era puro seringal. Era muita, muita, muita seringueira. E que aí eles construíram, eles plantaram as seringueiras muito pertinho uma da outra, assim. Então que se desse o fungo em uma seringueira, não tinha nem espaço para o fungo crescer e morrer ali. Uma estava tão colada na outra que ia espalhando o fungo para todas as outras.
Enquanto isso, o Renan tá indo aqui num negócio abandonado. Esse prédio aqui, a gente perguntou pro pessoal o que que era, falando que era um antigo convento. Vamos ver como que ele tá hoje em dia. Ó, uma salinha aqui, um quartinho abandonado. Vamos entrando. Aqui Móvel. também. Um móvel, um resto de cama aqui no chão. É, de metal. É curioso que é um prédio abandonado na selva amazônica e tá bem estruturado, né? Tá razoavelmente limpo aqui dentro. Não sei se o pessoal da manutenção e tal. Eu sei que tem prendedor de rede, ó. Tem aqui, tem do outro lado, a galera bota umas redes aqui. Eu não gosto muito desses lugares, não. Eu juro que eu tenho a impressão que a qualquer momento vai sair um fantasma. Ó, banheiro. Esse aqui a gente não sabe de qual época é, mas se é da época que os americanos estavam aqui ou não. Mas deve ser, deve ser. Olha só a vista do rio Tapajós aqui, ó. Ó, aqui é a cozinha. Deve ser muito legal. Imagina você cozinhar aqui olhando pro rio. Nossa! Ó a visão aqui, ó, nossa, com o pássaro voando, ficou um negócio mais sinistro ainda. Olha lá fora, lá embaixo, tem um negócio afundado, ó. E é de alvenaria, né? É. E eu até queria fazer uma correção aqui, a gente conversou com a galera fala, né? Ah, o pessoal vem aqui e fala que é uma cidade fantasma, mas eu nasci aqui, vivi aqui a vida inteira, eu não sou um fantasma. Então acho que estaria mais para uma cidade esquecida do que para uma cidade fantasma mesmo, porque mesmo depois que encerrou as atividades aqui, alguns trabalhadores continuaram morando e basicamente são eles que continuam a viver nessa cidade. Aí hoje também tem uma operação de gesso, isso, que aí movimenta um pouco a economia da cidade aqui e também os funcionários públicos, né? Basicamente é disso que a cidade vive. E aí, como a gente falou, né, os ingleses plantavam ali na Ásia, seringueira e tal, e esses problemas não apareciam lá. A verdade é que teve alguns problemas lá também, só que esses dos predadores, assim, do fungo e de outros bichos também que tinha, não afetava lá porque lá não tinha os predadores naturais da seringueira. Aqui tinha, então aqui a seringueira realmente vivia bem isolada ali no ecossistema, mas uma perto da outra não dava certo. Aí viemos aqui para uma outra área da cidade, essa aqui é um pouco mais afastada, que é onde moravam os americanos que tinham família e tal. Eles tinham umas casas melhores, ó. Aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui tem uma casa que tá bacana, foi reformada. Aqui, ó, tem uma bem velha, acho que talvez seja a que está mais perto do projeto original. Pode notar que a arquitetura dela não é uma arquitetura típica brasileira, é uma arquitetura que lembra mesmo as casas ali do interior dos Estados Unidos, ó. E aí elas eram casas boas, né, estilo bom, só que tinha um problema também para a selva que diz que entrava bicho aí, ela não era preparada para. Então, às vezes o carinha tava ali, tinha um jacaré na cozinha dele, tinha cobra, fala que eles conseguiam se enfiar aí e conseguiam se esconder lá dentro. Em filme americano a gente costuma ver nessas casas que tem essa áreazinha aqui, o cara fica na cadeira de balanço, só que aí que tiveram que encher de tela de mosquito. Esse aqui, ó, chamava Zebu Hotel, funcionou como um hotel, não sabemos se na época ou se posteriormente, mas já funcionou como um hotel. A gente quer, não dá pra ver nada lá dentro. Vou chegar mais perto aqui dessa varandinha, ó, pra vocês verem como tá agora. O chão tá limpinho, ó, deixa eu subir aqui. O chão tá limpinho. A casa não tá sendo cuidada, acho que de uma forma geral, da estrutura da casa, mas parece que devem estar fazendo algum tipo de manutenção, porque o chão não tá sujão. Vou andar aqui, continuar andando aqui, só para vocês verem de frente aqui. Ó, tem uma caixa d'água para ver daqui. Amor, acho que aqui tinha uns macacos. Acabou de fazer barulhão e eu vi umas sombras. Ó, aqui tem umas galinhas e é assim, a frente ou a traseira, é assim. Uma das diversões da galera era tomar banho no rio, só que era perigoso, né? Podia vir jacaré, essas coisas. Aí construíram piscinas, ó. Que tinha uma piscina para essa vilazinha aqui, disse que tinha outras também. Aí ontem a gente veio aqui com o Eli, ele disse que quando ele era criança ainda funcionava a piscina, ele ainda conseguiu tomar banho de piscina aqui, mas que agora está abandonada. E a casa que a gente estava era bem ali, ó. As outras casas estão lá para baixo, né? Então capaz que a galerinha aqui, quando queria, podia vir aqui nessa piscina.
Essa Alameda aqui, ó, seria o cartão postal da Fordlândia. Acho que é até aqui que está na capa do livro, que falam que era bem bonita mesmo, que aqui, ó, era um túnel fechado com árvores e ia até lá embaixo. Você tinha uma vista bonita do rio, porque estava desmatado, né? Estavam plantando as seringueiras, mas as seringueiras estavam baixinhas. Então falam que a vista daqui era bem bonita e que você podia caminhar aqui na sombra. Aí, olha só, várias casas aqui. Ontem a gente veio aqui, a gente conversou com um senhor dessa casa aqui. Ele é de 1945, ele nasceu, né, logo depois que os americanos abandonaram aqui. Ele deve ser um dos mais velhos de Fordlândia e ele conta várias histórias aqui. E aí tem uma história que o pessoal conta, né? Isso não está documentado, mas a galera aqui jura que é verdade, que diz que o Ford descobriu ouro aqui. A galera estava mexendo aqui, descobriram que tinha ouro e aí eles exportavam as árvores aqui, que eles tiravam para os Estados Unidos e faziam um buraco no tronco delas e enfiavam o ouro ali, tampava e mandava. É a lenda que conta. Aqui tem eles dizem também que tem um túnel lá atrás, que aí eles associam, né, que era dali que eles tiravam o ouro. A gente até queria ir no túnel, mas eles falaram que não está passando, que tem muito mato. Enquanto isso, a outra versão é que, na verdade, esse túnel não existe, mas é que aqui, essas árvores, igual o Renan falou, formava-se um túnel, né, uma super sombra, e que deste túnel surgiu a lenda deste túnel dos ouros. Enfim, oficialmente a Fordlândia nunca deu certo, esse negócio da seringueira nunca deu. Aqui foi um grande fiasco, uma grande perda de dinheiro. Porém, tem essa teoria da galera daqui que, na verdade, eles traficavam ouro, né? Então, se for verdade, por baixo dos panos era uma fachada aqui, mas o Ford estava enchendo mais ainda o bolso. Até porque ninguém entende porque eles ficaram tantos e tantos e tantos anos insistindo na seringueira quando não estava dando o látex que eles precisavam. Então pode dizer que enquanto eles esperavam o látex, eles desviavam o ouro do Brasil. O que é que eles fizeram? Descobriram o ouro na ponta do Morro do Sapo, esse morro grande que tem aqui. Você já viu, você sabe onde é, não sabe? Sei. E eles fizeram um buraco grande assim, 40 por 40 mais ou menos. A gente extraiu o ouro dali. Lá não entrava um brasileiro. Era cerca de arame. Ainda cheguei a ver quando eu cheguei em 62, aqui em 1962, ainda vi os esteios, os paus enfiados lá. Alguns ainda tinham um pedaço de arame pregado. Não entrava brasileiro, era só os americanos mesmo. Aí tirava o ouro, trazia, fundia, fazia aquelas barras assim de 8, 10 quilos. Aí cortava os pés de mogro dessa grossura assim mais ou menos, mais grosso. Aí furava um buraco no meio, metia uma broca, furava. Quando faltava 50 centímetros para varar para o outro lado, eles paravam ali, limpavam bem limpinho, aí tocavam o ouro ali dentro. Então para isso que tinha as máquinas que a gente viu lá, aquela máquina que fura. Aí o que eles faziam? Faziam aquela enrolha, metiam ali dentro, tampavam aquilo ali bem tampadinho, passava uma cola, aí passava a tinta nas extremidades, nas pontas, aqui e aqui. Enfim, esse tipo de história sempre surge quando tem cidade abandonada e tal. Não sabemos se é verdade, oficialmente não é, mas tem esse rumor que rola aqui e a gente achou legal compartilhar. E a gente achou legal compartilhar porque a cidade toda fala sobre isso. Não foi uma ou duas pessoas. Com todas as pessoas que a gente conversou, a galera fala sobre esse ouro. E agora vamos lá para Belterra. Belterra já fica perto de Santarém para mostrar, digamos, a outra Fordlândia, né, que foi construída depois daqui para plantar as seringueiras numa área que o biólogo disse que era melhor. E estamos chegando aqui, ó, e diferente de Fordlândia, que ficou meio abandonada, essa cidade não. A cidade ela cresceu, mas alguns pontos estão aqui, ó. A caixa d'água está aqui, ó, funcionando. Ó, bem embaixo aqui tem uma panificadora funcionando. Aqui a caixa d'água, a parte aqui da caixa d'água a grama tá bem limpinha, né? Diferente de Fordlândia, que estava tomado pelo mato. Aqui não, aqui tá bem cuidado. Ó, aqui uma casa antiga, dizem que dá para identificar pela cor. Em geral elas eram verde e branca, nesse estilo mesmo. Essa aqui possivelmente era uma casa coletiva para trabalhadores solteiros.
Ó, essa parte aqui tá bem cara de Estados Unidos, ó. Tem uma casinha aqui, ó, e o que chama a atenção é essa igreja. É uma igreja batista. Diz ali que é a primeira igreja batista do Brasil, da região. Eu acho que da região. Acho que é a primeira igreja batista de Belterra. É, mas olha só, é o estilão antigo, mesmo estilão bem Estados Unidos, ó. A arquitetura, não é comum você ver isso pelo Brasil. Mas nos Estados Unidos, acho que é quando a gente estava lá naquela área de Nova York e tudo, as igrejas que a gente vinha tinha esse formato, assim, algumas delas. É, no interiorzão também. Essa cidade aqui, os problemas econômicos continuaram. A seringueira nasceu melhor aqui e tal, só que deu um bichinho lá que comia, aí eles ficavam tentando controlar, mas dava esperança ainda, daqui eles conseguiram extrair um pouco de látex, bem longe da produção esperada, mas dava a impressão de que se continuasse tentando ia dar certo. E socialmente ela deu certo. Os problemas que deu em Fordlândia ali, da galera não ter o que fazer, de ser chato, aqui não aconteceu, em partes porque já prepararam a cidade mais para o estilo brasileiro também, e também porque é perto de Santarém, então o trabalhador aqui ele não ficava isolado, chegava fim de semana, ele podia ir para Santarém, lá ele podia beber, podia fazer o que ele quisesse, tinha coisa para comprar também, então Fordlândia eles reclamavam, né? Eu ganho dinheiro, mas não serve para nada. Aqui não, aqui tinha um comércio, por isso que a cidade continuou, mesmo depois aí que a Ford fechou as portas aqui para seringueira, a cidade continuou evoluindo. E uma curiosidade que o pessoal contou pra gente aqui é que na caixa d'água ficava a sirene, né? Que tocava o pessoal acordar, o pessoal ia almoçar, o pessoal voltar pra casa e que ainda toca 5 vezes por dia nesses horários aí. Ó, mais umas casas aqui, ó. Aqui tá marcado no mapa como a Vila dos Americanos. O interessante dessa cidade é que às vezes a gente vai em cidade que fala a cidade é igual a arquitetura tal. Aí você chega lá, tem 3 casas numa rua. Aqui não, aqui é... Pelo menos essa parte central da cidade você vai andando e vai encontrando mesmo, não é só concentrado num ponto, tem várias, olha só essa aqui, ó. Ó, amor, se continuar pra frente e se conseguir virar pra cá aqui também desse lado que eu tô, ó. É, olha essa aí, ó, deixa eu aproximar aqui, olhando aqui pra trás, ó. É bem, é o que o Bozo falou mesmo, ó, a arquitetura continuou, eles preservaram as casas, né, ó. Vamos andar, vamos... Nossa, aqui é bem conservado, ó. Outro prédio maior aqui, que devia morar uma galera, será? É, eu acho que esses aqui eram coletivos. E olha essas casas aqui, ó. Olha que bonitinho. Aqui, ó, já tinha uma característica também que Ford, nessa época, ele queria que a galera tivesse jardim. Ele... Por conta da crise ali que teve, ele falou, não, se a galera tiver jardim, eles plantam a comida deles ali. Faziam até campeonato aqui de quem tinha o melhor jardim, as melhores plantações. E aí em Fordlândia teve a ideia de fazer, só que por conta do terreno montanhoso era mais complicado. Aí aqui não, aqui as casas realmente conseguiram fazer um desenho com um espaço ali para a pessoa ter o jardim dela mesmo. Ó a cara da prefeitura aqui da cidade. Bem na frente da prefeitura temos um hidrante e atrás ali está o Bosque das Seringueiras, né? Então era a área que eles chamavam de platô, onde eles plantaram as seringueiras. Não entendemos de árvore, não entendemos de seringueira, mas suponhamos que todas essas árvores aqui sejam seringueiras, né? Para estar o nome de Bosque das Seringueiras. Então esse era o problema, era uma seringueira perto da outra, deu uma praga aqui, a praga se espalhava muito fácil. Mas tinha esperança, realmente eles estavam cuidando ali, estavam fazendo umas combinações com umas sementes para tentar achar umas árvores mais resistentes. E aí deu mais um impulso durante a Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos fez um acordo com o Brasil para comprar tudo que látex que o Brasil produzisse por um preço um pouco superior ao do mercado e aí incentivou a produção de látex aqui. Só que aí todo o sonho aqui do Ford acabou em 45, quando o Ford deixou a empresa já. Passou pro neto dele, e aí o neto dele cortou tudo que não dava lucro. Ele falou, operação lá no Brasil só dá prejuízo, vendeu para o governo brasileiro, vendeu por 250 mil dólares na época. Tinha comprado as terras por 125 mil, vendeu por 250 mil. Só que aí tem gente que fala, né, o governo brasileiro perdeu dinheiro para comprar isso aqui, porém... Considerar todo o investimento que foi feito aqui, foram milhões de investimento, né? A Ford saiu perdendo também, não conseguiu lucro nenhum. Dizem até que esses 250 mil que eles pediram foi só para pagar a indenização para os trabalhadores aqui.
E diz que teve outra treta aqui em Belterra, porque diz que aí chegou o momento do Brasil, que começou a ter leis trabalhistas. Então o Brasil queria que a galera que trabalhasse aqui tivesse protegido por essa lei. E Ford não queria, Ford era completamente contra leis trabalhistas. Então aí rolou toda uma briga, e diz que o presidente do Brasil da época veio pra cá, e aí a galera foi lá, não, lei trabalhista não, a gente não quer estar subordinado ao Ministério do Trabalho, a gente quer estar subordinado ao Ministério da Agricultura, né, que não sei o que, lá. Mas aí não teve jeito, ele teve que submeter a isso e aí ele não gostou. Mas isso aí é história para justificar o fracasso, né? Também, Nos Estados Unidos também estava tendo lei trabalhista, a Ford estava mal das pernas lá também, não queria seguir, aí teve que seguir. Tinha uma corrupção danada dentro da Ford também, então foi o neto do Ford que fez esse corte para tentar salvar a empresa. Pelo jeito deu certo, que Ford tá aí até hoje. E aqui no meio da plantação tinha a casa, que segundo a descrição ali, ó, era a casa dos médicos. Os médicos solteiros moravam aqui e acho que aqui foi transformado num museu. Vamos dar uma olhada ali se dá para visitar. O museu tem umas máquinas antigas aqui, ó. O pessoal falou que tem um guia aqui, só que hoje é o dia de folga dele. Mas esse aqui provavelmente é equipamento para dentista ou médico. Ó, algumas vasilhas aqui usadas no hospital e uma máquina de escrever antiga. E aqui tem algumas imagens, ó. Esse aqui é em Fordlândia, de 41, já na época a cidade estava reformada lá, uma sapataria. Aqui uma escola, uniforme das crianças. Aqui os seringueiros indo trabalhar, ó. Lembrando do Ford, eu sempre falava que ia trazer aqui ó, condições melhores para os trabalhadores, mas a galera ainda trabalhava descalço. Ele pagava acima da média, mas não era nenhum paraíso, né? Aqui uma imagem legal também de como era a casa, que a gente falou, com teto de palha e tal. Isso aqui é antes de eles fazerem as casas com teto de metal. E aqui embaixo, ó, é o pessoal pulverizando aqui, ó, para tentar matar as pragas. E um carrão da Ford aqui, ó. E o legal dessa casa aqui, ó, aqui eles deram uma restaurada, acho que é de PVC isso aqui. Mas essa madeira aqui, ó, dos batentes e dessa parte de trás, ele falou que é original ainda. E é isso então, galera, ficamos aí, um destino pouco conhecido aqui no Brasil, bem legal pela história aqui, muito curioso. Essa cidade aqui, Belterra, é fácil de acessar, Fordlândia é um pouco mais difícil, mas aqui é pertinho ali de Santarém, vale muito a pena. E tem muita coisa preservada aqui, muito mais que Fordlândia. Então, como é mais difícil chegar em Fordlândia, quem vier para essa região, tiver aqui em Alter do Chão, Santarém, compensa muito dedicar umas horinhas para conhecer aqui e ver a sua cidade, porque é muito diferente de todas as outras cidades que a gente tem no Brasil. E é isso então, galera, até a próxima! Ah!